Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós rapidamente queremos trazer. Verso 1 em diante diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aqui diz logo no verso 1 algo, no verso 2, diz assim: e passou a ensiná-los, dizendo. Jesus estava ensinando. E no capítulo 11, no verso 29, Jesus diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se Jesus estava ensinando, é alguma coisa que eu quero aprender. Porque eu quero descanso para a minha alma. Eu quero paz na minha alma. Eu quero crescer, eu quero entender a vontade do Senhor. E o que Jesus traz aqui, ele traz características que definem o nosso ser, a nossa identidade no reino de Deus. E eu trouxe aqui um quadro, o Samuel vai projetar aqui um quadro, que fala sobre os valores do mundo e os valores de Jesus, que é um quadro interessante entre essas características que a gente lê aqui em Mateus, no capítulo 5. Lá em Romanos 12, a partir do verso 1, o Senhor diz assim, que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para poderdes compreender quanto é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então nós temos que mudar a nossa mente, programar a nossa mente, mudar o nosso jeito de pensar e entender que nós não podemos mais pensar desta forma, nós temos que pensar daquela forma. Que essas características aqui do mundo não são as características do reino de Deus. Então nós vivemos num outro padrão, numa outra escala de valores, uma outra forma, outra maneira de reagir. Ontem nós estávamos aqui e veio uma palavra interessante, porque quando estávamos lendo lá em 1 Pedro, no capítulo 2, ontem nós fizemos meditação em cima de alguns textos da palavra, e um dos livros foi 1 Pedro, e lá fala assim, Pedro diz: rogo-vos, pois, como peregrinos e forasteiros que sois. E essa palavra peregrino, ela diz exatamente isso, alguém fora da sua terra. Alguém que não faz parte daquela terra. Abaixa um pouquinho, Samuel. E nós temos que entender assim, que nós somos diferentes, nós
comemos uma comida diferente. É interessante, eu tinha um amigo que era russo, o Valery. O Valery, ele era russo, e na casa dele, a esposa dele, a Ana, também russa, os dois eram da Ucrânia, e isso lá no Maranhão, e eu era convidado para comer na casa deles, eu entrava na casa deles, parecia que eu estava na Rússia. Os dois, quando eles conversavam assim entre eles falavam em russo. Eu não entendia nada, claro, né? Só se eu tivesse o dom de interpretação para a língua russa, em línguas estranhas, né? Eles disseram para mim, quando você vê dois russos conversando, você acha que é crente batizado do Espírito Santo. Os caras falando em língua estranha, né? Mas eles conversavam entre eles, a comida deles, eles procuravam fazer a coisa assim, o mais russo possível. Então, se quisesse comer uma deliciosa sopa russa, era lá na casa, a Ana fazia uma deliciosa. Então, assim, os costumes dele, a forma deles serem, você encontra isso no sul do Brasil, quando você vai naquelas cidades. Por exemplo, existe uma cidade chamada, acho que é Pomarode, no sul do Brasil. É uma cidade de alemães. Você chega lá, eles falam alemão, tudo é alemão, eles conversam entre eles em alemão, porque eles fizeram dali uma pequena Alemanha, o lugar de onde eles vêm, se vestem, os costumes, é tudo da Alemanha, mas eles estão no Brasil, e alguém pode criticá-los e dizer assim, mas eles deviam ser igual brasileiro. Não. Eles têm algo a preservar, que eles entendem ser muito precioso e vivem dessa forma. E o mesmo tem que acontecer conosco. Nós temos que nos entender pessoas que não fazem parte deste mundo. Então, nossa característica é diferente e é o que nós perseguimos, é o que nós buscamos na nossa vida, é o que nós nos policiamos, é a forma como nosso estilo de vida. Então, quando fala das características ali dos felizes em Jesus e os felizes no mundo. É esse que é o paradoxo, isso que é, né, essa confrontação de valores aqui. Os que são felizes com o Senhor e os que são felizes no mundo. E nós temos que fazer a escolha, o que é que nós queremos ser, felizes com o Senhor ou felizes no mundo? Porque a Bíblia fala, muitas são as aflições do justo. E muitas vezes, quando você decide viver naquele padrão, você não vai encontrar muita alegria no mundo. Pobres de espírito, no mundo, o que se prega é a autoconfiança, a competência, a autossegurança. A nós é a submissão plena, a fraqueza, para que o Senhor seja tudo em nós. Nós cantamos ontem uma canção, menos eu, mais o Senhor, né? Uma canção que diz assim, menos eu, mais Ele. Menos eu, mais Ele. Eu gosto muito do Enoque. Enoque andou com Deus e ele já não era, porque Deus o tomou para si. Quantos aqui querem ser tão cheios de Deus, que Deus o tome? Ah, Senhor, já pensou você está em tanta comunhão com o Senhor que o Senhor resolve te arrebatar hoje? Que filé, meu irmão. Que beleza. Não é? Os que choram, verso 4, caçadores de prazer, hedonistas, a busca do prazer. Isso é a contraposição a essa palavra. Chorar com os que choram, se envolver nos problemas dos outros, ser um intercessor, alguém que clama, alguém que suplica, alguém que abençoa. Orgulhosos, poderosos, importantes. A palavra diz, bem-aventurados os humildes. E aqui fala que são os mansos, né? Porque herdarão a terra. O verso 6. Aqueles que têm fome e sede de justiça, ao contrário de satisfeitos e acomodados. Isso me incomoda muito quando eu vejo as coisas como estão e sou desafiado a reagir da forma como eu posso reagir. Sabe, irmãos, eu não vou pegar em armas, eu não vou brigar nas ruas, não vou fazer isso não. Que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios que as nossas armas não são carnais,
mas elas são o quê? Espirituais. E elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e levando todo pensamento cativo à presença de Deus. Essas são as nossas armas. Então o crente ele tem que ser alguém que, como Paulo diz, orai sem cessar. Sobre toda injustiça, sobre tudo que está errado, não ser acomodado, não ser, Paulo diz isso lá em Romanos 12, não vos conformeis com este século. Ou seja, assumir essa forma, essa é a forma que nós não queremos para nós. Essa é a forma que nós rejeitamos em nossas vidas. A forma nossa é aquela forma, não esta forma aqui. Misericordiosos, em contraponto, justo aos próprios olhos, porque quando a pessoa ela se acha, ela começa a julgar os outros. Começa a apontar o dedo. Hoje na escola dominical nós falamos, Deus trouxe a gente nesse ponto hoje de manhã aqui. Quando a gente viu Acabe, o rei Acabe, um rei terrível, um rei podre, com aquela mulher dele, não é verdade? Terrível, a tal de Jezabel, quando eles tomam a vinha de Nabote e o Acabe estava lá todo satisfeito, Deus manda Elias chegar até ele e falar assim, olha Acabe, você matou o homem, ainda tomou a vinha dele para você, tomou a posse da herança dele, pois isso vai acontecer na sua vida. E aí o Acabe se arrepende, rasga as suas roupas, veste panos de saco, se humilha, jejua. Aí Deus vira para Elias e fala assim, olha lá o Acabe, gente. Olha lá o Acabe. Porque o Acabe fez isso. Tudo que eu disse que vai acontecer com a família dele não vai acontecer no tempo dele, vai acontecer no tempo do filho dele. Deus mudou o coração de Deus, porque Deus ama a misericórdia e nós temos que ser misericordiosos, porque nós somos alvo da misericórdia de Deus. Então, a nossa justiça pessoal, eu vou falar com você. Diga ao fraco, forte sou, mas eu sou forte porque eu sou fraco. Puros de coração, nós vemos hoje isso, a sofisticação, a liberalidade, o aceitar todas as coisas. Nós vivemos num mundo em que nós estamos sendo o tempo inteiro confrontados e hoje, quem quiser ser santo vai ser chamado de fundamentalista. É isso que você vai ser chamado, fundamentalista. Você vai ser comparado ao Talibã. É verdade. É verdade. É o que eles vão comparar você. Você vai ser um Talibã de Deus, porque você optou pela ortodoxia, pela palavra de Deus, pela verdade imutável. Então você vai ser perseguido, você vai ser discriminado, porque você resolveu ser diferente. Santo é isso, é ser diferente, é não ser igual às pessoas. Então os puros de coração serão assim. Pacificadores serão chamados filhos de Deus. Olha, irmãos, isso aí é algo que é muito forte. A nossa identidade como pacificadores, ao invés de sermos competitivos e agressivos. O trânsito hoje é um laboratório disso, né? Você dirigir hoje está sendo um laboratório. Sujeito que não dá, né, Israel? Você que dirige o tempo inteiro aí, tem que estar muito manso, tem que estar muito tranquilo, com muita paz, porque o tempo inteiro são pessoas invadindo o seu direito, não é? E ainda te xingam, brigam com você, as pessoas estressadas, as pessoas violentas, brigando, matando por qualquer coisa. Hoje nós vivemos num país em que parece um bang-bang. Nós estamos assim. Né? Hoje o melhor filme que você pode assistir é aqueles filmes de Velho Oeste. Daqui a pouquinho nós vamos estar andando na rua com um coldre e vai prevalecer aquele que sacar mais rápido a sua arma, porque o povo está andando armado aí. E, a violência, a justiça própria, pessoas estão sendo linchadas, o povo perdeu o referencial de autoridade e resolveu agir por conta própria. Isso que está acontecendo, né, Aurélio, no nosso Brasil.
Então, assim, nós temos que mudar o nosso coração, ter o nosso coração, sabe, livre disso e pacificar. Ao invés de sermos promotores de confusão, nós sermos aqueles que promovem a paz. E perseguidos por causa da justiça, está aqui nisso, irmãos, de sermos adaptáveis e populares. É o que vai fazer você não ser perseguido. É você rir das piadinhas sujas. É você dizer, é assim mesmo, tá tudo... Todo mundo faz, então eu faço também. É você se misturar. É você querer agradar os homens. É você não querer incomodar ninguém. É você se esconder no meio da multidão. É o que vai fazer você não ser perseguido por causa da justiça. O Senhor Jesus disse que nós vamos ser felizes quando nós vivermos naquele padrão e não nesse padrão. Nós temos que tomar cuidado com o que nós recebemos na nossa vida. Qual tem sido a fonte de inspiração para o nosso estilo de vida? Qual tem sido quem tem programado a nossa mente? Onde você tem buscado a programação da sua mente? É uma programação. Eu acredito nisso. Eu acredito que quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu busco o Senhor, quanto mais eu oro, a minha mente vai sendo impregnada de Deus. E os meus pensamentos vão mudando, a minha forma de enxergar as coisas vai mudando. Por essa imersão no Senhor. É o modo de pensar. Quando eu estudava inglês, nós tínhamos antes de viajarmos para o exterior, a empresa mandava a gente, tinha um hotel que os funcionários falavam inglês, todo mundo só podia falar inglês, chamava imersão. Nós ficávamos uma semana dentro daquele hotel para nós desligarmos da língua portuguesa, para só pensarmos em inglês, falando inglês, pedindo as coisas em inglês, fazíamos essas imersões. E era interessante que você chega a um ponto em que você eu orava em inglês, pensava em inglês, eu ia abandonando a língua portuguesa para que eu pudesse entrar no esquema que era necessário para eu me dar bem naquilo que eu ia fazer no exterior. Uma imersão. Nós precisamos fazer imersões, irmãos. Ontem foi uma imersão aqui, amém? Ontem nós fizemos aqui essa boa imersão de ficarmos o tempo inteiro na presença do Senhor. Então nós temos que fazer essas imersões, porque a gente faz outras imersões às vezes, você nem se dá conta. Quando você fica o dia inteiro, às vezes, na frente da televisão, você está fazendo também uma imersão. Sua mente está recebendo ali um monte de informações, um monte de programinhas que vão entrando no seu coração, não é verdade? Eu nunca me esqueço quando eu saí uma vez, eu tinha assistido no dia anterior um filme com aquele Steven Seagal. Aquele homem é uma máquina de dar pancada na cara dos outros, não é assim? E aí eu tinha visto um filme com ele, no dia seguinte eu saí de casa, peguei o carro, estava ali perto do túnel da Lagoinha, um sujeito, sei lá, fez alguma coisa no trânsito. Ô, gente, eu vou falar com você, a minha reação foi uma coisa impressionante. Quando eu percebi a minha reação, eu falei com o Senhor, Senhor, que isso? Aí Deus falou assim, o que você viu ontem? Eu vi o Steven Seagal, era um filme que ele era um marinheiro dentro de um navio, ele era um cozinheiro, já viu esse filme, né? Você viu, né? Ele pegou o cara lá, ele deu uma sequência de murro na cara do sujeito, que destruiu a cara do sujeito toda. E aí você fica com prazer nessas coisas, de ver isso acontecendo. E no dia seguinte eu estava reagindo da mesma forma. Eu estava refletindo aquilo que eu recebi. Se eu tivesse lido a palavra, se eu tivesse adorado o Senhor, na hora que o cara me fechou, fez o que foi, eu abençoava ele e falava, vai em paz. No entanto, não foi isso que eu fiz. Então, qual tem sido a nossa influência? Qual tem sido a programação do nosso ser? A
palavra de Deus diz lá no Salmo 1 o quê? Que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, que tem nela o seu prazer, que ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros d'água e que no tempo devido dará o seu fruto. Quando você está nessa presença de Deus, você vai dar na hora certa o fruto. Se você não tiver, não vai dar o fruto, vai dar outro fruto que nós não queremos na nossa vida. De modo que nós temos que fazer essa escolha. Qual lado que nós queremos ficar? E lembre-se de uma coisa, irmãos. Vocês lembram aquela historinha que eu já contei para vocês? O muro é do capeta. Não é verdade? O muro é do capeta. Ou você está aqui ou você está lá. Não existe o meio termo. Não existe a posição central. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Tire isso do seu coração, que você possa ter uma posição de neutralidade, que você possa ser um crente que incomode menos a Satanás para não ter problemas com ele. Tire isso do seu coração. Eu tenho na minha vida um princípio, um ponto de observação, é que se nada está acontecendo contra a minha vida, ou seja, se o diabo não está reagindo contra a minha vida, eu tenho um problema. Porque eu não estou incomodando Satanás. Eu sei que muita gente não concorda com isso que eu estou dizendo. Porque ninguém quer não concordar, não quer problema com Satanás. As pessoas não querem o problema com Satanás. Eu sei que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse final de semana tão bom. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Nosso coração se enche de expectativas, Senhor, acerca do amanhã, de como esta igreja vai estar daqui a alguns meses, daqui a um ano. Hoje o Senhor falou comigo acerca da tua volta que está tão iminente. Meu Pai, ajuda-nos a não perdermos mais tempo e colocarmos o Senhor em plena evidência e prioridade em nossas vidas. De revisarmos a nossa vida, o nosso coração, as nossas programações, as nossas prioridades, de colocarmos tudo isso na tua presença, para que o Senhor julgue todas essas coisas.